Página 97, o trabalho no campo. Aí, ali nós temos primeiro um texto, né? Agricultura. Eu vou pedir para um ler ali o primeiro parágrafo e outro ler o segundo parágrafo, tá bom? Quem gostaria de ler o primeiro parágrafo? O Ícaro, então lê o primeiro parágrafo. Quem gostaria de ler o segundo? Pode ser, Pietra. Então começa ali com o Ícaro e depois a Pietra, tá bom? Pode começar, Ícaro. Agricultura é a atividade que desenvolve o cultivo de alimentos, vegetais e outras plantas, como mudas de flores, chás, árvores frutíferas, ornamentais ou para cultivo comercial. Então, qual é a principal função da agricultura? Desenvolver o cultivo de quê? De alimentos. Plantas, vegetais. Isso, de alimentos. Então, vocês vão grifar essa parte. Vão pegar ali o marca-texto de vocês e vão grifar essa parte. A agricultura é a atividade que desenvolve o cultivo de alimentos, vegetais e outras plantas, tá bom? Podem grifar. Ô, Pietra, pode ler o segundo parágrafo. Para se obter sucesso no cultivo de qualquer produto agrícola, é necessário observar três fatores naturais: solo, relevo e clima. Cada tipo de planta necessita de condições específicas no que diz respeito a esses três aspectos. Por isso, como cada município tem condições naturais próprias para o cultivo de alguns produtos, a produção é diversificada no país. Isso, muito bem, obrigada, Pietra. Então, ali nesse parágrafo tá falando o quê? Que para plantar esses alimentos, esses vegetais e até essas outras plantas, é necessário eles observarem três fatores naturais, que é o solo, o relevo e o clima. Daí a prof colocou lá no portal um arquivo, também em PDF, para vocês observarem, relembrarem o que é clima, para quem não sabe daí, né, verificar o que é clima, relevo e o solo. Quem sabe então me dizer o que é o clima? Pode falar, Rickson. Clima é tipo... Tô te ouvindo. Se tá calor ou se tá frio. Isso mesmo, clima é a variação de temperatura, né? Hoje, por exemplo, já tá um dia um pouquinho, a gente já tá em uma outra estação, né? E aí tem as estações, a primavera, verão, outono, inverno. Então, quando a pessoa vai plantar, ela tem que avaliar como que é o clima, que tipo de clima é o certo, é adequado para fazer aquele determinado plantio, tá bom? Então, quem sabe me dizer o que é o relevo? Pode perguntar, Enzo. O relevo? Você queria perguntar alguma coisa ou você queria... Queria falar o que é o relevo. Ah, pode falar. O relevo é quando alguma coisa fica mais alta, se releva, né? Isso mesmo, Enzo, tá certinho. E aí o relevo, ele tem várias formas, vários tipos de relevo, mas sobre esses vários tipos de relevo, vocês vão estudar um pouquinho mais pra frente. O interessante agora é vocês saberem, é isso que o Enzo comentou, que o relevo, ele tem várias formas. Aí eu coloquei ali alguns exemplos só para vocês saberem mais ou menos dos tipos de relevo que existem. Que existe aqueles relevos que são irregulares, que tem algumas montanhazinhas, outros que são planícies, que é aquele terreno bem retinho, que daí o agricultor usa para fazer a plantação, e tem aqueles relevos que tem a erosão.
Que daí são aqueles campos, né? Onde são mais montanhosos. Que daí eles, lentamente, eles vão sofrendo modificações. Aí uma parte fica mais alta, outra fica mais baixa, tá bom? E aí, quando o agricultor ele vai plantar, ele tem que pensar que tipo de, que plantação que eu vou fazer e em que tipo de relevo eu posso fazer essa plantação. Ah, ele vai plantar determinadas árvores que não importa o tipo de relevo, mas por exemplo, se ele vai plantar alface, vai plantar morango. Será que ele precisa de um relevo mais plano, até para facilitar a colheita depois? Então, quando o agricultor ele vai fazer algum tipo de plantação, ele pensa nisso, no clima, sobre as estações, quando que vai colher, né? Se aquele determinado produto qual é o clima mais adequado para plantar, vai pensar no relevo e também vai pensar no solo, que é um outro fator importante. E quem gostaria de explicar o que é o solo? Para que serve o solo? Prof. Você quer comentar, Jackson, sobre o solo? Não, outra coisa. O que é, mãe? Sobre o solo, para que serve o solo, Pietra, não? Alguém gostaria de comentar? O Enzo, pode comentar, Enzo. O solo serve para plantar a planta, a árvore, o chá, o que seja. E também o solo é o que vai ter embaixo da planta, porque pode ser barro vermelho, terra, areia. Isso, muito bem, Enzo. Quando o agricultor ele vai plantar, por que ele tem que observar bem o solo? Porque ele tem que observar quais são os nutrientes que tem ali debaixo, como você falou, que tem ali naquela terra ou naquele barro, e se eles vão ser úteis e bom para aquele determinado produto, aquela determinada planta ou árvore que ele vai plantar aqui naquele lugar. Porque se ele fazer uma plantação em um solo ruim, num solo que não é fértil, que as plantas morrem com facilidade, ele vai só ter prejuízo. Então, por isso que ele tem que avaliar todos esses fatores, senão a planta não vai crescer saudável e daí ele tem o prejuízo. Entenderam até aqui? Trabalhos na agricultura, né? Que a gente pode fazer a plantação ali com máquinas e podemos fazer também a plantação de forma braçal, que é quando necessita de pessoas para estar indo lá fazer essa plantação. E por que tem esses dois tipos? Não usam só as pessoas ou não usam só as máquinas? Nas máquinas, é lógico que eles precisam também de pessoas para estarem trabalhando. Mas a diferença é que quando tem a máquina, precisam de poucas pessoas para estarem ali, né, utilizando a máquina. E quando é um produto que necessita de mais capricho, né, de ver bem ali aonde que você vai plantar, colocar a mudinha ou colocar a semente, aí sim precisa de várias pessoas, que geralmente são pessoas da mesma família, ou esse agricultor contrata algumas pessoas para fazer esse tipo de plantação. E aí, quem sabe me dizer um tipo de plantação, aí no solo dá até uma dica, mas quem sabe me dizer algum tipo de plantação que não precisa, então, de muitas pessoas trabalhando, utilizado mais as máquinas. Alguém consegue dizer? Pode dizer, Amanda. Arroz. Isso, na plantação de arroz, muito bem, Amanda. Não precisa de muitas pessoas trabalhando, porque eles utilizam as máquinas, né? Então, eles já conseguem fazer o serviço de forma mais rápida e sem utilizar muitas pessoas. Aí, no livro de vocês, mostra uma plantação de soja lá em Mato Grosso. E essa plantação de soja é parecida. Esses carros ali que são usados na plantação de soja são carros parecidos que são utilizados também na plantação de arroz. Você quer comentar alguma coisa, Enzo? Pode falar. Também na safra de café é usado essas máquinas. Porque daí, na de café? Eu já
já ouvi uma vez. Ah, eu pensei que a de café ela era tirado com. Precisava mesmo das pessoas, por conta que o café ele vai em um galinho assim, e aí vai puxando. Mas a gente pode pesquisar, né, pra tirar essa dúvida. Precisa das pessoas também, mas eu já vi no Globo Rural que a safra de café também é usado. Você também gosta de assistir o Globo Rural? Eu também gosto. Então tá. E agora nós temos ao lado da foto da plantação de soja, nós temos uma colheita de goiaba. E lá nós percebemos o quê? Que precisa bastante da utilização das pessoas. Precisam do serviço braçal, que é chamado, né? Porque daí precisa que a pessoa tire a goiaba uma a uma pra não machucar a goiaba, senão vai virar um suco de goiaba. Imagina se eles viessem com a máquina só puxando as goiabas do pé, daí já ia sair só a polpa da goiaba, não ia separar o bichinho, os bichinhos que ficam no galho, né? E outro tipo também de serviço que precisa muito das pessoas para estarem colhendo e plantando é plantação de morango, porque ele é bem delicadinho, então tem que tirar com cuidado e colocando nos cestos. E também o alface. O alface precisa que a pessoa coloque lá a mudinha, faça a mudinha crescer um pouquinho no potinho, depois ela é replantada novamente em outro lugar. Então, são essas duas diferenças de cultivo, que são o cultivo que precisa de máquinas e o cultivo que necessita, então, do trabalho do ser humano, né? Das pessoas estarem indo lá, plantando e colhendo.